Quantas linguagens de programação você conhece? Vale a pena conhecer outras linguagens de programação? Bem, atualmente no mercado de trabalho existem diversas empresas com algumas vagas abertas, dessas quais muitas vezes não é numa linguagem específica, tem diversas linguagens de programação envolvidas aí nessas vagas. Mas também existem as pessoas, assim como eu, que gosta de estudar outras linguagens de programação, aprender, desenvolver novos serviços, produtos com outras linguagens de programação, não só aquela primeira que você aprendeu ou que eu aprendi e que atuo e ensino nos meus cursos. Deixa eu te mostrar nesse vídeo como eu venho fazendo isso durante muitos anos. Eu desenvolvi um caminho do qual eu utilizo para conhecer outras linguagens de programação. Então, por exemplo, eu venho no Google e digito, por exemplo, Rust Language Specification, porque eu quero aprender Rust. Ou posso trocar aqui para Java. Então, entro aqui no Language Specification. Ah, não, eu quero, já vi Rust, Go, vamos lá, Go Language, Programming Language Specification. Bem, alguns de vocês devem falar, poxa, Diogo, calma aí, você está indo na Language Specification de uma linguagem, indo na documentação, de certo é. Mas, no caso do Language Specification, ele realmente mostra a especificação da linguagem. E quando, há anos atrás, eu compreendi isso, ficou um pouco mais fácil compreender ou migrar de uma linguagem para outra. A maioria das linguagens, ela tem, a maioria, veja só, não estou falando todas, tá? A maioria das linguagens, ela tem a sua base como a linguagem C. E nisso faz com que a estrutura das linguagens, de certa forma, elas tenham a mesma estrutura, algumas de uma forma diferenciadas em sintaxe, mas basicamente, se você falar variável, todas elas, ou a maioria, vamos colocar assim, maioria, se eu por um acaso falar todos em algum momento, por favor, me perdoe, vai ser só a força do hábito. Mas, de certa forma, a maioria das linguagens, ela tem uma estrutura, como você vai criar variáveis nela, essas variáveis vão receber dados para vocês guardarem nessas variáveis, né? A entrada do usuário, você vai poder também utilizar, por exemplo, se você vier no C Sharp, você pode utilizar classes. Embora tenha structs aqui, se você for na Specification Language dentro do Rust, você vai ver que no Rust não atua com classe, atua com structs, por exemplo. Se eu não me engano, no Go também. Mas aqui no caso, existe um tipo complexo para você guardar os seus dados ou trabalhar com esses dados. Quando você guardar os dados, você pode também atuar com listas. Então, talvez o nome de uma lista dentro de uma linguagem é uma, mas no C Sharp você sabe que tem as lists, você sabe que tem arrays, basicamente quase todas as linguagens vai adotar ali o termo do array, e cada qual atua de uma forma, por exemplo, dentro do C Sharp, você tem stack list, queue list, tem diversas listas já pré não é pré-programadas, mas elas já são, já têm um comportamento diferente de outras. E cada sua linguagem vai ter ali também o seu formato e forma de atuação. Mas no fringir dos ovos, o que temos no total é listas, seja numa linguagem ou em outra linguagem. E como ele atua com as listas. Assim como erros. Você vai atuar como com cada erro, né? Então, se você entrar na Java, Python ou qualquer outra linguagem, de certo tem a sua Specification Language. E quase eu falo todas, mas a maioria das linguagens, de certo, já tem uma estrutura para você atuar. Então, poxa, eu vou trabalhar com arquivos. Então, no .NET, né, C Sharp, você vai atuar lá com System.io. Como é que é no Rust? Como é que é no Go? Como é que é no Java? E o que eu quero colocar aqui é que, de certa forma, trabalhar com arquivo, você vai trabalhar com todas as linguagens. Criar variáveis, você vai trabalhar com todas as linguagens. Não, todas. Mas o fato é que o que eu quero trazer aqui é que essa estrutura de criar sistemas, produzir
produtos tem muito mais a ver com o produto, com o sistema, do que com a linguagem. A linguagem é o meio para você chegar aonde você deseja, no destino que você quer, para uma atividade, para um produto, para um serviço. E isso, quando eu passei a analisar lá atrás e a entender a estrutura das linguagens, ficou muito mais fácil entender ou até fazer um paralelo de uma linguagem para outra. Então a dica que eu posso deixar aqui para vocês é entender não a linha de programação, tudo bem, precisa entender, mas nesse caso é entender a estrutura da linguagem de programação, porque nesse caso você vai compreender quando você for escrever o mesmo código em outra linguagem. Por exemplo, a maior dificuldade que eu vejo atualmente na, nos alunos não é entender a, a linguagem em si, é muito mais voltado à estrutura que existe hoje no mercado, porque você precisa organizar o código de uma forma, um formato. Ah, você precisa atuar com DDD, você precisa atuar com CQRS, você precisa atuar com hexagonal, e aí eu também não vou ficar aqui traçando várias arquiteturas que na realidade, para quem está iniciando, nem deveria se envolver tanto com isso. Se você basicamente dominar a specification language da linguagem que você atua, você já vai crescer muito em entendimento a ponto de conseguir ou deveria conseguir compreender que no final das contas você vai dominar uma linguagem olhando o que ela dá para você em prática. Então, muitas das coisas simples que talvez você possa usar um algoritmo que já está especificado num namespace, muitas vezes, se você não se der conta que eles já existem, você simplesmente vai reinventar a roda. E muitas das vezes sua roda vai estar mais quadrada do que redonda. Então a dica para ficar mais claro é: entenda a estrutura de uma linguagem de programação. Basicamente, ela é quase igual a todas as outras linguagens de programação e basicamente você vai precisar compreender como aquela linguagem que você deseja aprender, ela se comporta. E no final das contas, se você já domina uma linguagem de programação, migrar para outra linguagem é uma coisa de certo, ai, não quero usar o termo fácil, mas menos difícil do que simplesmente você começar do zero, porque você pode tomar partido ou encontrar um paralelo entre uma linguagem e outra. Agora fica atento aí que você vai receber aí indicação de mais 2 vídeos para você acompanhar aqui nesse canal. Clica aí.